Mateus 17, 14 a 21, diz assim: quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos, a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o menino aqui. Eu tenho a impressão que Jesus estava nervoso aqui. Então deu uma ordem. O demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: o que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu, verso 20: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: sai daqui, vai para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Versículo 21, aí está o segredo. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Amém? Fechem os olhos, em nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso e nesta noite nós temos experimentado desta graça tão gloriosa que vem do Senhor sobre esta casa, sobre os filhos e filhas desta casa. Obrigado, meu Deus, por receber os nossos louvores, a nossa adoração, as nossas ofertas, por receber as nossas vidas que colocamos no teu altar nesta noite. Eu preciso neste momento da tua ajuda, ó Espírito Santo. Eu preciso neste momento que o Senhor tome a minha vida nas tuas mãos e use os meus lábios para transmitir a tua palavra ao coração do teu povo. Nós precisamos também, Senhor, de ouvidos atentos, de mentes atentas. Precisamos, Senhor, estar conectados no teu trono, e para isso rogamos a ajuda e a presença do teu Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe e nos faça compreender a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus, amém. Tomemos assento. Queridos irmãos, ao ler esta palavra, me veio um pensamento. Existem pessoas que têm uma fé poderosa para fazer coisas extraordinárias no campo natural. Existem pessoas que são tão determinadas quando o assunto é fé, que, como Jesus disse aqui para os seus discípulos, o sujeito, ele diz assim para o monte: sai daqui e vai para lá, e o monte sai e vai para lá. Mas estas mesmas pessoas que têm esta fé tão poderosa, quando travam batalhas espirituais, não conseguem alcançar o mesmo resultado. Se a gente ler atentamente esta passagem de Mateus, nós vamos ver que o problema dos discípulos de Jesus não era a falta de fé, não era isso que estava faltando para eles. O que faltava para os discípulos era preparação ou preparar-se para enfrentar um inimigo que não pode ser vencido no campo natural. Talvez os discípulos de Jesus aprenderam e descobriram como curar enfermos. Eles descobriram como expulsar demônios da vida de algumas pessoas. Eles descobriram como andar sobre as águas. Eles descobriram como converter água em vinho. Mas o que Jesus queria ensinar para os seus discípulos é que existem batalhas
que se refletem no campo natural, mas que são batalhas espirituais, que não podem ser vencidas apenas porque alguém diz que tem fé. Os demônios, no mundo espiritual, eles ficam apreensivos quando percebem que um crente está orando e jejuando. Você sabia disso, irmão? Porque não existe força mais poderosa para mover o braço de Deus, as mãos de Deus, para realizar milagres no mundo espiritual do que oração e jejum. É isso que Jesus estava explicando para os seus discípulos. Nós estamos começando hoje esta jornada de 50 dias de jejum e oração. Serão 50 dias de batalha, mas ela não é uma batalha somente natural. Ela não é uma batalha que nós vamos vencer apenas cumprindo o ritual de orar 5 minutos, 10 minutos por dia, de ler a Bíblia superficialmente. Não, essa é uma batalha muito mais intensa do que nós possamos imaginar. E assim como aquele homem que pede socorro para Jesus, porque o seu filho, ele era acometido de um mal, de uma força maligna, que quando tomava a vida daquele jovem, tirava ele da dimensão da realidade natural, e aquele jovem rolava no chão, aquele jovem se machucava, se feria, e não havia força humana que pudesse conter, que pudesse segurar aquele jovem. E Jesus ele está explicando para os seus discípulos que esse tipo de força você não vence de qualquer maneira. Existem demônios que a gente não vence apenas indo no culto, irmão. Sabia disso? Aliás, eu ouvi uma vez um pastor, e foi nesse ministério, não nesse endereço, mas foi no outro endereço, um pastor que falou um negócio muito importante. Talvez alguém que se lembra, esse pastor descansa no Senhor na eternidade, e ele falou assim, que existem reuniões que até o diabo senta para assistir o culto. Então nós não vamos vencer espiritualmente apenas porque a gente veio no culto. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente para derrotar esses inimigos. Eu estava procurando uma definição, um exemplo do significado do jejum e da oração, e eu pensei então na prática de exercícios físicos. Vocês percebem que as pessoas que praticam atividades físicas permanente, não é aquele irmão que uma vez por semana ele dá uma caminhada no parque, ele dá 2 voltas no parque. Eu tenho um irmão aqui, eu não vou dizer o nome dele, fique em paz, irmão, mas eu encontrei o irmão no parque e eu estava dando umas voltas, e aí eu falei assim, vamos dar uma volta. Ele falou assim, mas quantos quilômetros tem? Eu falei, é pequeno, é 1 quilômetro. 1 quilômetro é muita coisa. Então não é esse tipo de exercício, é aquele exercício onde você vai trabalhar as suas musculaturas, vai trabalhar a sua respiração, onde você vai condicionar o seu corpo para você poder enfrentar determinadas situações. No mundo espiritual não é diferente. A gente precisa se preparar, a gente precisa se exercitar. Como é que a gente se exercita? Está na hora de deitar, e o pastor falou que a gente tem que ler 1 capítulo por dia de Jó. Hoje é o capítulo 1, 51 versículos. Meu Deus, não dá para fazer uma Bíblia com capítulos menores, não. E aí a pessoa deita, põe o celular, o fone no ouvido, ou ele senta lá no sofá, liga a televisão, põe o pé para cima, e aí ele abre a Bíblia. Enquanto ele lê a Bíblia, ele assiste o seu programa favorito. Enquanto ele lê a Bíblia, ele ouve a sua canção favorita ali, que geralmente não é gospel, né? E aí ele está ali lendo, mas é como se ele estivesse cumprindo um ritual. É
o sujeito que vai para a academia, irmão Michel, e aí ele liga a esteira a 3 quilômetros por hora, e aí ele fica lá. Uma hora depois ele fala assim: uau, eu fiz 1 hora de esteira, mas ele não fala que era 3 por hora. Exercitou alguma coisa? Não. Então não é isso. A gente precisa entender, e é o que a palavra está nos ensinando aqui, que para vencer no espírito, no mundo espiritual, a gente precisa militar no mundo espiritual. Existem coisas na vida, situações na vida, que uma leitura bíblica resolve. Sabia disso, irmão? Às vezes você precisa de uma palavra, né? Assim você acorda meio jururu, né? Jururu, para quem não sabe, é ser meio desanimado, sabe? Meio cansado, meio tristonho. Aí você levanta, aí você fala assim: bom, eu preciso de um ânimo para a minha vida, eu vou ler a Bíblia. Você vai lá, abre a Bíblia, põe o dedinho em cima, lê um versículo, aí o versículo diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, porque eu te falei, aí você, um versículo resolveu. Existem outras vezes, e isso às vezes até acaba transformando, deixando alguns crentes mal acostumados com relação à oração. Aí ele está diante de uma situação que precisa ser resolvida. Aí ele vai lá, ele dobra o joelho e fala assim: Senhor, por favor, Senhor, me ajuda, eu preciso resolver essa parada. Aí a parada se resolve. 5 minutos de oração, está tudo resolvido. Aí ele fala: nossa, o negócio aqui é fácil, né? Porque é o que os discípulos estavam pensando. Olha, o segredo é você chegar para o enfermo e falar assim: enfermidade, sai em nome de Jesus, e a enfermidade sai. O segredo é quando você estiver andando, que alguém chegar para você e perguntar: você é de Jesus? Sim, eu sou de Jesus. Olha que o sujeito lá está endemoniado lá. Você chega lá e só fala assim: ô demônio, sai em nome de Jesus, e o demônio sai. Mas existem outras horas que os casos são graves, e que aí não adianta você abrir a Bíblia e ficar lá: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O demônio não vai sair, não. A enfermidade não vai ser curada, o problema não vai resolver. Sabe por quê? Jesus disse no versículo 21: porque existem demônios que o poder deles é tão grande que você não vai resolver lendo um versículo da Bíblia ou fazendo 5 minutos de oração. Pastor, o que eu tenho que fazer? Aí, meu querido, o negócio aperta um pouco mais. É jejum e oração. E é jejum. O que é jejum? É você se sacrificar. É você ter que abrir mão de alguma coisa que te aprisiona, ou que te prende, ou que te impede de prosseguir em direção à bênção de Deus na tua vida. É você ter que dizer não para alguma coisa na sua vida. É você ter que fechar os olhos para alguma coisa na sua vida. Jejum quer dizer sacrifício. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado aí, antes que ele durma com esse barulhinho de chuva, e diga para ele assim: jejum é sacrifício, irmão. Então, se você quer alcançar a vitória, você vai precisar jejuar. Existem pessoas aqui nesta noite que estão enfrentando batalhas intermináveis. Você está na igreja há muito tempo e parece que o seu problema, cada dia que passa, se agiganta mais. Você vem para o culto, você é revestido do poder, da palavra, da graça. Você sai tão feliz do culto que dá até vontade de morar na igreja. Mas no dia seguinte, o problema continua lá e parece que ele está crescendo. É como se você estivesse engordando o teu problema, porque cada dia parece que o bicho pesa mais. Como é que você vai resolver isso? Jesus, ele dá a resposta: jejum e oração. Então, meu irmão e minha irmã, aproveite esses 50 dias para você entrar numa jornada onde, se você for fiel ao Senhor, naquilo que você determinar na sua vida, pastor, se eu jejuar 2 horas por dia, eu acordo às 6, eu posso jejuar até às 8, se você acha que é o suficiente, velho, Deus te abençoe.
Mas existem demônios que estão tão gordinhos na vida das pessoas que 2 horas não vai resolver. Que jejuar um dia por semana não vai resolver. E talvez você tenha que buscar mais. Você vai ter que se revestir mais. Você vai ter que sacrificar mais. Porque para vencer nesse campo, você vai precisar ter mais energia, mais força, mais disposição. Hoje eu estava conversando com um irmão, e ele veio todo feliz, dizer assim para mim: pastor, eu consegui nesta semana pedalar 50 quilômetros na bicicleta. Eu falei: parabéns, irmãos. Só que esse mesmo irmão, outro dia, eu convidei ele para caminhar 1 hora comigo, e ele caminhou uns 20 minutos e falou: ai pastor, minha perna está doendo. Então provavelmente a bicicleta estava no zero, né? Então vejam bem, eu não sei quanto tempo você precisa. O que eu estou dizendo nesta noite para esta igreja é que existem situações que você vai ter que jejuar, irmão, que você vai ter que orar mais, colocar o pedido de oração no grupo da igreja, ou colocar o teu nome no caderno das irmãs, ouvir esporadicamente num culto de oração não vai resolver o teu problema. Você vai precisar se entregar mais, você vai precisar sacrificar mais. E por que nós precisamos fazer isso? Lá em Joel capítulo 2, versículo 12 até o versículo 14, a palavra do Senhor nos ensina que a gente deve praticar o jejum, que a gente deve jejuar. Mas em Joel 2, 12 e 14, o profeta ele diz como deve ser esse jejum. Primeiro, diz assim: voltem para mim, diz o Senhor, mas voltem de todo coração. Então o primeiro passo é que tem que ser de coração. Não adianta a gente fazer isso. Outro dia as crianças aqui no culto dominical estavam exemplificando, né, a forma de jejuar. Então não adianta você fazer o jejum e postar na tua timeline e dizer assim: jejuando para Jeová, e faz uma selfie ainda, né, e coloca lá. Não vai resolver. Jejuar existe primeiro de todo o coração, e o profeta diz: jejuando. Então primeiro coração, depois jejuando. E aí ele fala 2 coisas que às vezes a gente não faz: é chorando e se lamentando. O que é chorar, irmão? Alguém aqui já chorou na oração? Não precisa levantar, irmão. Você já chorou na oração? Você chorou porque precisava da misericórdia de Deus, ou chorou porque estava com raiva? Chorar fala de quebrantamento, sabe? De você chegar diante de Deus e chorar como se você estivesse chorando diante de alguém que você sabe que vai te ouvir e que vai resolver o seu problema. Lamentar, o que é lamentar? É você apresentar as suas queixas ao Senhor. Aí no versículo 14, olha o que diz aqui a palavra: talvez. Ele não está afirmando, ele está dizendo que talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando o que? Boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimento e de vinho. Dependendo de como nós nos achegamos a Ele, e de como nós nos sacrificamos a Ele e por Ele, o profeta diz: o Senhor, Ele pode abençoar o seu povo. Lá em Tiago capítulo 4, versículo 10, fala também da nossa humilhação quando nós estamos orando e jejuando ao Senhor. Tiago diz assim: humilhem-se diante do Senhor. Irmão, você pode ter o narizinho empinado do jeito que for, diante de quem você quiser, mas diante de Deus não dá para ter nariz empinado, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o autor da vida, é Ele que comanda a nossa vida. O poder está nas mãos dEle, de mais ninguém. Então quando a gente está diante do Senhor, olha o que Tiago diz: humilhem-se. O que é humilhar? É reconhecer quem é Deus e quem somos nós.
Diante de Deus não se bate no peito e diz assim: é meu direito, é meu dever, porque eu quero. Não, diante de Deus a gente se humilha e diz a Ele: Senhor, eu não mereço, mas se eu achar graça diante dos teus olhos, então, Senhor, me ajuda, me abençoa, me reveste, me dá graça, me dá poder. Eu não sei o que você vai estar pedindo ao Senhor, ou o que você tem pedido ao Senhor nesta jornada que estamos empreendendo. Mas para receber a gente precisa humilhar diante do Senhor e reconhecer que a fonte é Deus, que é dele que provém a nossa bênção. Aí Tiago diz assim: Ele os colocará numa posição de honra. Toda vez que a gente se encurva diante do Senhor, reconhecendo a nossa insignificância e o poder que é dele, sabe o que acontece? Deus nos levanta e nos coloca em posição de honra. Se você quer ser honrado, aplauda o nome do Senhor Jesus e humilhe-se diante dele. Sabe? Olha o que diz a palavra lá em Daniel capítulo 9, versículo 3. Você sabia que através do jejum você pode abençoar pessoas próximas de você? Se você tem um parente, se você tem um filho, uma filha, se você tem um amigo, alguma pessoa que você deseja orar e interceder por ela, lá em Daniel capítulo 9, versículo 3, nós vimos que na oração de Daniel diz assim, que em sinal de tristeza. Por que Daniel estava triste? Porque ele estava vendo o sofrimento do seu povo. O povo estava 70 anos sofrendo no cativeiro, sendo humilhado no cativeiro. 70 anos que o povo estava sofrendo como escravos, envergonhados. E Daniel falou: eu vou colocar um fim nisso. Esse povo que é meu povo, são os meus parentes, são os meus irmãos, são os meus conterrâneos. Eu não posso aceitar que eles continuem vivendo nessa condição, porque Daniel, ele estava na Babilônia numa condição de príncipe. Ele estava numa posição muito confortável, mas não era assim que estavam os seus irmãos. Talvez tenham pessoas aqui nesta noite nessa condição. Você está na zona de conforto, porque você está em Cristo. Jesus está no teu barquinho, e quando vem um vento mais forte, Jesus manda acalmar e fica tudo em paz. Mas você tem pessoas que fazem parte do teu vínculo, que talvez não estejam na mesma posição que você. Aí diz Daniel, em sinal de tristeza, ele ficou triste, porque ele olhava, ele viu o seu povo sendo subjugado, ele viu o seu povo sendo humilhado, e aí ele pegou e tirou aquela roupa que ele tinha de príncipe, e vestiu que roupa feita de pano grosseiro. Ele falou: eu vou me vestir como qualquer um deles, eu vou me humilhar como eles. E aí diz: sentei-me sobre cinzas, e deixei de comer. Na versão RA diz: e jejuei. Deixar de comer e jejuar, a mesma coisa. E orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. O que é o pedido? O que é a súplica? São coisas diferentes. Pedido é aquilo que você pede porque você acha que precisa, mas você vive sem. Súplica é aquilo que você necessita, que você não pode ficar sem. Você pode chegar para o Senhor e orar e falar assim: Deus, eu quero que o Senhor prepare para mim amanhã, eu quero um churrascão gaúcho, daqueles do pão com a gordurinha assim do lado, né? Aí o Senhor pega e fala assim: bom, isso é um pedido, isso não é uma súplica. Eu vou ver se eu posso te atender. Ah, Senhor, mas eu não tenho o que comer amanhã, não tem nada, não tem arroz, não tem feijão, não tem nem mato para comer, porque quem mora na capital, na selva de pedra, nem mato tem no quintal, não tem nada para comer. Isso é súplica. Então Daniel, ele entra diante da presença do Senhor e ele ora, mas ele pede e também suplica, como quem diz: Senhor, olha, essa situação não pode continuar. No versículo 21 do mesmo capítulo, querido, olha o que acontece quando você decide jejuar e orar. Ele ainda diz assim: ainda estava orando. Olha para o irmão que estava do teu lado e fala: Daniel ainda estava orando. Ele não tinha nem terminado a oração. E o Senhor enviou Gabriel, o mesmo anjo que já tinha falado com ele em uma visão.
E diz que Gabriel veio voando rapidamente e parou perto dele. Era 3 horas da tarde. E o anjo chegou e lhe deu a resposta. Eu quero nesta noite profetizar na tua vida, querido irmã e irmão, em nome do Senhor Jesus. Se você colocar o teu coração diante de Deus e firmar um propósito de jejuar e de orar e de apresentar a Deus as suas súplicas, os seus pedidos de coração, antes que termine os 50 dias de Jobe, você vai estar aqui testemunhando e dizendo que Deus fez o milagre na tua vida. Só quem crê aí, comece a aplaudir o nome do Senhor e glorificar pela vitória que virá sobre a tua vida. Glória a Deus. Por meio do jejum, nós somos quebrantados. Eu estava lendo uma passagem lá em Salmo 109, versículo 24 e versículo 30. Aí eu comecei a lembrar do Alexandre. Eu gosto de conversar com o Alexandre, porque ele, de vez em quando, ele tem umas ideias, assim, ele viaja nas ideias, aí ele fica falando para mim, pastor, eu estava pensando e tal. E aí eu estava lendo o Salmo 109, versículo 24 e 30, e eu comecei a pensar no Alexandre. Porque o jejum, ele nos quebranta de tal maneira, fisicamente, que tem irmãos aqui que vai perder uns quilinhos a mais, amém, irmão? Glória a Deus por isso. Sabe aquela calça que está lá pendurada, que você falou assim, olha, não entra mais? Vai entrar. Sabe aquele vestido, irmã, que não estava entrando mais? Quando terminar o jogo, você vai olhar para o espelho e o vestido vai entrar e ainda vai ficar uma folguinha. Você quer ver isso na Bíblia? Salmo 109, versículo 24. Olha o que o salmista diz: de tanto eu jejuar. Gente, eu estou falando de Davi, tá? Salmista. De tanto jejuar, os meus joelhos tremem e o meu corpo é pele e osso. Tem gente que fala assim, eu quero vencer o gigante, eu quero derrotar o gigante, eu quero sentar no trono, eu quero reinar como Davi reinou. Então, se você quer isso, comece a jejuar até os seus joelhos tremerem e o teu corpo ficar pele e osso. Aí você vai sentar no trono, aí você vai derrotar o Golias, aí você vai vencer. Porque é muito fácil dizer, tem um corinho, né? Um corinho, gente, para quem não sabe, corinho é aquelas músicas curtas. A gente chama de corinho, não é o corinho que você frita na panela, não. Então, olha, tem um corinho que diz assim: se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Mas deixa eu te falar uma coisa: se o Espírito de Deus se move em você, então jejue e ore como Davi. Porque aí você vai derrotar gigantes, aí você vai sentar no trono, aí os inimigos vão tremer diante de você, porque vão ver em você a autoridade, a graça, a presença de Deus. E aí no versículo 30, terminando a sua oração, ele diz assim: em voz alta darei graças a Deus o Senhor, eu o louvarei na reunião do povo. O que o salmista estava querendo dizer: depois de me enfraquecer jejuando, eu vou entrar na presença de Deus e vou louvar o Senhor com o seu povo, porque o Senhor vai responder as minhas orações. Tem alguém aqui precisando tomar alguma decisão na sua vida e você está em dúvida? O jejum pode te ajudar, sabia disso? Porque lá em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, a igreja do Senhor estava reunida, eles estavam orando, e lá diz que eles estavam adorando ao Senhor, então eles estavam cantando, orando e estavam jejuando. E aí o Espírito Santo lhes deu uma instrução acerca de Paulo e de Barnabé. Todas as decisões que eram tomadas pela igreja primitiva, às vezes eu leio essa passagem e fico pensando assim: Deus, por que as coisas mudam nas igrejas? Por que em muitos lugares as decisões são tomadas baseadas nos relacionamentos de amizade, de parentesco, de recursos financeiros, de posição social? Atos 14, 23 diz assim, que em cada igreja os apóstolos escolhiam presbíteros. Mas sabe como que eles escolhiam, gente? Eles oravam, eles jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor. 3 coisas que eles faziam:
Às vezes eu tenho dito isso aqui para a igreja. Eu sei que alguns às vezes podem até discordar de mim. Você tem todo o direito de discordar de mim, mas não podemos discordar da Bíblia. Qualquer decisão a ser tomada na igreja do Senhor não pode ser tomada aleatoriamente. A gente precisa orar e precisa jejuar, porque quando nós oramos e quando nós jejuamos, o Espírito fala à igreja e mostra a direção à igreja. Tem alguém aqui passando crise? Tem ninguém, né, irmãos? A gente está vivendo um país da bonança, não tem crise no Brasil. Mas quem sabe alguém que esteja assistindo a gente nessa hora, ou que vai assistir essa reunião depois, vai dizer assim: pastor, na tua igreja não tem crise, mas aqui na minha casa tem crise. Então vejam bem, se tem alguém em crise, existe uma forma bíblica de alcançar a vitória através do jejum. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3. O rei Josafá está cercado pelos seus inimigos, a cidade está sob o risco de ser destruída pelos inimigos, e Josafá, ele dá uma ordem para o povo. No versículo 3 ele diz assim, que ele estava com medo. Alguém aqui já ficou com medo alguma vez na vida? Claro que não, né, irmão? Hoje eu estava brincando com a minha esposa e... não vou contar não. Vocês vão descobrir do que eu tenho medo, é melhor não falar não. Mas... não vou nem falar, porque deixa quieto. Mas às vezes a crise, ela traz medo. O medo do amanhã, o medo do agora, o medo das decisões. O rei Josafá, quando ele ficou sabendo que os inimigos queriam tomar a cidade e destruir a cidade, a Bíblia diz que ele ficou com medo. E aí ele foi orar ao Senhor e pediu socorro ao Senhor. Sabe qual foi a resposta que Deus deu para ele? Continua no mesmo versículo. O Senhor lhe passou uma instrução, e ele passou essa instrução para o seu povo, dizendo, para que todo Judá jejuasse ao Senhor. Ora, não conta para ninguém, minha esposa, pelo amor de Deus, não. Ninguém pode saber. O rei Josafá, ele descobriu que o segredo para vencer qualquer batalha, por maior que ela seja, está no jejum e na oração. Sabe qual foi a resposta que o Senhor deu para Josafá e o seu povo quando eles jejuaram e oraram? Os inimigos, eles ouviram um barulho no campo de batalha e, pensando que estavam sendo atacados, começaram a agredir-se mutuamente uns aos outros, e eles se mataram. E Josafá convocou a equipe de louvor do seu reino, viu, Wesley? Convocou e falou assim: olha pessoal, vocês vão na frente e vocês vão cantando, né? A impressão que dá alguns pregadores diz assim, que ele colocou a equipe de louvor na frente, porque qualquer coisa eles morriam primeiro, né? Mas não foi isso não, vocês vão na frente, porque o Senhor determinou que é para cantar, então vocês vão puxar os hinos, e vocês vão cantando na frente. Nós já jejuamos, nós já oramos, então agora vamos cantar. Enquanto o ministério de louvor deles, os levitas, tocavam seus instrumentos e cantavam, o rei entra no campo de batalha e olha para um lado, olha para o outro, pergunta para quem está perto dele: cadê os inimigos? E alguém chega e diz para ele: rei, os inimigos se mataram. Não tem inimigo, só tem ouro, só tem prata, só tem bens, só tem aí coisas para a gente saquear e levar embora. Queridos, vamos nos colocar em pé. Eu pretendo ser fiel ao horário. Aleluia. Se você quiser depois saber toda essa mensagem, é só você acessar independenciaconcristo.com. A partir de amanhã você pode conhecer o conteúdo de toda essa mensagem. Mas eu quero parar por aqui, dizendo para vocês, eu não sei quantos de vocês aqui vão jejuar, mas eu gostaria muito, diante de Deus, que todos vocês pudessem jejuar ao Senhor. Nós temos alguns propósitos que foram estabelecidos acerca da igreja durante 50 dias. Eu não vou orar 50 dias por ninguém especificamente, eu vou orar pela igreja, eu vou orar por todos. E vamos apresentar esse ministério diante do Senhor. São cinco propósitos
que nós estabelecemos para orar nesse ministério. Eu gostaria, se você puder, você pode repetir comigo para você não esquecer? Diga aí comigo: mover sobrenatural do Espírito. Mover sobrenatural do Espírito. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: é do Espírito, viu, irmão? Mover sobrenatural do Espírito. Segundo, comunhão e unidade. Você pode repetir? Diga comigo: comunhão e unidade. E unidade. Nós vamos orar. Pega na mão do teu irmão aí, segura-se na mão dele assim e fala assim para ele: olha, juntos somos mais fortes, amém? Juntos somos mais fortes. Isso é comunhão. Pode soltar na mão dele agora, depois você pega de novo. Terceiro, diga comigo assim: mais obreiros e mais membros. Mais obreiros e mais membros. O campo é grande. Existem ações na igreja que estão paradas porque faltam obreiros. Nós precisamos de obreiros que queiram cobrir as lacunas, sabe, as brechinhas que estão precisando ser preenchidas. Mas a gente precisa de obreiros que sejam fiéis, que sejam leais, que queiram servir ao Senhor e à sua igreja. E precisamos de membros. Mas a gente não precisa de membros só para ocupar os bancos da igreja. Nós precisamos de membros que tenham o espírito de corpo. Por isso que nós vamos orar pela unidade e pela comunhão. Em quarto lugar, eu tenho certeza que essa você vai gostar muito também. Nós vamos orar, diga aí comigo: provisão e riquezas. Provisão e riqueza. Nós vamos orar para que os céus de bronze sejam desfeitos sobre esta casa e sobre a tua vida, para que o Senhor te abençoe em tempos de crise. Aleluia. E faça você e a sua casa prosperar em nome do Senhor Jesus. Deus. E em quinto lugar, nós vamos orar. Esse é o que vocês vão gostar mais ainda, porque eu estou falando do futuro desta casa. Diga comigo: sede social. Sede social. Nós vamos orar pela sede social, porque eu creio que ali nós vamos formar uma geração poderosa e bendita do Senhor, uma geração que vai marcar o seu tempo, que vai fazer a diferença. Eu creio que muitos filhos e filhas espirituais vão nascer através do batismo nas águas naquela pia batismal. Eu creio que muitos de vocês aqui irão ministrar treinamentos naquela sala de eventos, e eu creio que haverá uma glória muito grande sobre aquele lugar. O futuro que nos reserva é glorioso. Então são esses 5 propósitos que nós vamos orar. Lá em Esdras capítulo 8, versículo 21 a 23, para terminar. Esdras, escrevendo, disse assim, perto do rio Ave, ele estava perto desse rio, e ele deu uma ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e que nos protegesse. Versículo 23. Nós jejuamos, oramos e pedimos a Deus que nos protegesse. E aí ele diz: Ele atendeu as nossas orações. Gente, eu não sei se é pedir demais aqui para vocês, mas eu queria, nesta noite, tomado por esse mesmo espírito de Esdras, eu gostaria de convocar vocês para nesta semana você tirar um dia para jejuar por esse ministério. Quem pode fazer isso? Um dia da semana. Esses que levantaram a mão, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que vocês tirassem esse dia. Pode vir mais para cá, abre mais para cá. Eu quero pedir aos pastores e a pastora que vem aqui em cima no altar. Graças a Deus. Acho que a pastora está ocupada, não, né? Se alguém puder avisar ela para vir aqui. Esdras, ele tinha uma missão muito grande para fazer. Esdras e Neemias, eles iam até a cidade de Jerusalém para reconstruí-la.
E olha só o que ele falou aqui. Eu vou ler para vocês, a gente já vai orar, depois já vamos terminar o culto na bênção com vocês cantando uma canção de vitória ao Senhor, amém? Mas ele diz assim, que ele pediu ao povo para orar e jejuar, para Deus guardar eles na viagem, guardar os seus filhos, sua casa. Por quê? Versículo 22. Porque ele tinha dito ao rei, olha o que ele disse para o rei: o nosso Deus protege todos os que confiam nele. Então ninguém pediu para ele falar isso, mas ele foi lá e chegou para o rei e falou assim: olha, rei, o povo de Israel não precisa de proteção humana, porque o nosso Deus nos guarda. Aí agora eles estão indo para a viagem, ele falou: Senhor da glória, e se aparecer algum bandido, algum saqueador, algum assaltante no caminho, eu falei para o rei que o Senhor guardava. E se o Senhor não guardar? Aí ele falou: já sei o que eu vou fazer. Povo de Israel, vamos jejuar. Vamos jejuar e vamos orar. Porque eu falei para o rei que Deus guardava. Então agora eu não posso chegar para o rei e falar para o rei que o rei deve dar guardas, que o rei deve enviar segurança para nos guardar. Porque eu falei que Deus ia guardar. Vocês lembram que há quase 5 anos atrás, quando eu falei para vocês que essa igreja nunca ia estender canequinha para pedir favor para ninguém? Falei isso aqui. E nunca vamos fazer isso em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que guarda o seu povo. É o Deus que abençoa esta obra. Faltam 7 meses. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: falta 7 meses, viu, Nico? 7 meses. 7 meses. Não vamos esticar canequinha para ninguém. Não vamos vender a honra desse ministério para ninguém, pedindo favor para um e outro. O Deus que dá janela, o Deus que dá casa para crianças, o Deus que dá concreto para a piscina batismal, o Deus que dá gesso para o salão, o Deus que dá recurso para pagar as prestações, é esse Deus que nós confiamos. E aí ele diz aqui: eu não posso ir lá e falar nada para o rei, porque ele vai olhar para mim e falar: mas você não falou que teu Deus dava? E aí ele fez o que nós podemos fazer. Diz aqui: nós jejuamos e oramos e pedimos ao Senhor. Final do versículo: Deus atendeu as nossas orações. Vocês que estão aqui diante do altar, que se comprometeram nessa semana a dedicar um dia de jejum por esse ministério, pelos propósitos desse ministério. São 5 propósitos. Você crê que Deus vai ouvir as nossas orações? Você crê? Então coloque a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. Você que está aí atrás, talvez você não possa jejuar devido às condições físicas, trabalho, nós entendemos. Coloque a mão também no ombro da pessoa que está do seu lado. Eu quero neste momento orar em nome do Senhor Jesus. E eu quero ver essa palavra se cumprir aqui, como aconteceu aqui. Nós jejuamos e nós oramos, e o Senhor atendeu as nossas orações. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos agora ao Senhor. E aqui, Senhor, nós estamos firmando uma aliança. Nós estamos firmando aqui um voto perante o Senhor, que nesta semana nós vamos dedicar um dia das nossas vidas. É um dia, Deus, apenas. Pode ser que alguns aqui, Deus, queiram fazer mais do que isso. Pode ser que hajam pessoas aqui que queiram dedicar 2, 3 ou até a semana inteira em favor desse ministério. Mas a nossa aliança, ela requer de cada um de nós um dia, meu Deus, em que nós vamos consagrar ao Senhor as nossas vidas. E vamos romper, meu Deus, qualquer barreira que esteja diante da sua igreja, através da oração, através da palavra e através do jejum. E como Esdras escreveu, eu profetizo, Deus, sobre esta casa, que o Senhor vai ouvir as orações do teu povo, e que o Senhor vai derramar uma bênção abundante sobre esta casa, como nunca se viu, e a glória do Senhor será exaltada na vida desse povo, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda o nome do Senhor.
Eu quero só pedir uma coisa também para os pais. Hoje no culto infantil, as crianças também, elas selaram um propósito também em favor do ministério. As crianças, elas assumiram um compromisso durante esse jogo. Eu quero pedir para vocês, pais, ajudem seus filhos. Ajudem eles na oração que eles vão fazer. Alguns vão jejuar do desenho animado. Alguns vão jejuar da internet. Alguns vão jejuar do celular. Alguns vão jejuar de sair para a rua escondido do pai e da mãe. Eles firmaram o propósito deles com Deus, porque eles também acreditam na palavra do Senhor. E eu quero pedir a vocês, pais, que ajudem, que incentivem. Leia a Bíblia com eles, o capítulo, amanhã é o capítulo 2 de João, cada dia um capítulo. Leia com seus filhos o capítulo do dia. No final, faça uma oração com seu filho e com a sua filha. Você vai ver as mãos de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Hoje é uma noite, Senhor, de alianças. É uma noite de pactos, de votos estabelecidos nesta casa, porque cremos, Senhor, no teu poder, no poder que opera em nós por Jesus Cristo. O poder, meu Deus, através da oração e do jejum, que irá mover os céus e destronar reinos no mundo espiritual. Nós cremos, Senhor, que a glória do Senhor, ela está vindo sobre cada um dos seus filhos aqui, e a glória do Senhor vai brilhar incessantemente sobre cada família e sobre este ministério. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor abençoe as famílias aqui reunidas, que o Senhor abençoe os pais, que o Senhor abençoe os filhos, que o Senhor abençoe o trabalho, que o Senhor traga bênçãos abundantes sobre este povo, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos. Levante a mão aos céus. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Senhor nosso, a comunhão, consolação e poder do Espírito Santo de Deus seja sempre sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Se você crê, aplauda o Senhor. Glorifique a Deus e